A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje, dia 19/11/2020. Queridos e amados irmãos, quero dividir com todos os irmãos uma visão tremenda que Deus me deu. Há uns 3 dias eu não podia já transmitir essa visão porque foi muito tremenda, né? Como sempre, mas essa eu fiquei um pouco até assustada e fui buscar em Deus o significado, porque foi muito forte aquela visão. Senhor, qual é o significado? Me dá o significado desta visão. Acordar pela manhã e nas primeiros minutos ter uma visão daquela, eu fiquei um pouco assustado, fiquei um pouco temorosa, eu não sabia o que pensar, o que imaginar sobre aquela visão. E eu peço em nome de Jesus que ore pela minha vida, ore, irmãos, porque Deus tem separado o seu povo para fazer a sua obra e a gente, as pessoas que têm um chamado de Deus para trazer esses alertas, somos perseguidos e em tudo, em todas as áreas, para tentar tudo isso, para tentar interromper, atrapalhar. Você vê que mesmo Jesus tendo pessoalmente, fisicamente aqui, queridos amados irmãos, Satanás foi até ele fazer de tudo para atingi-lo, né? Mas e por isso eu peço também que vocês me ajudem nesse trabalho, nessa obra, esse trabalho grande, glorioso, que é este canal, canal de revelações, canal de visões espirituais, canal de alerta da parte de Deus. E também, se você sentir o desejo no seu coração de contribuir de alguma forma, né? Estou à disposição, até para que nós possamos comprar equipamentos. Eu tenho olhado outros canais, as pessoas colocando aqueles aqueles microfones, sabe? Uma câmera melhor, tá? Então, assim, na verdade eu abri esse canal, não foi com muita vontade, não. Deus disse que eu tinha que abrir aonde eu poderia dividir aquilo que Ele traria para mim. E eu vim assim, irmão, mesmo assim, arrastada, porque não é fácil. É um trabalho que dá, mas eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E eu sei que este canal tem alcançado muitas vidas, tanto no Brasil como no exterior. E muitas pessoas longe de casa, precisando de ajuda, de apoio. De repente, acordo no meio da noite, tem mensagens dizendo: irmãos, eu estava em tal lugar, eu estou em tal lugar, e Deus levou esta mensagem até mim. Eu sei que foi o Senhor que trouxe. Por isso, amados e queridos irmãos, eu peço, compartilhe, me ajude nesta obra para pregar a palavra do Senhor Jesus, trazer o alerta, o despertamento. Como essa mensagem, queridos amados irmãos, dessa visão foi tremenda. Para que você possa entender essa visão, eu quero ler algumas passagens que se encontra, uma que se encontra em Levítico, capítulo 10, versículo, do primeiro versículo até o 4, que diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E disse a Moisés e a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafá, e filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial.
Amados e queridos irmãos, todos conhecem essa passagem. Nós já ouvimos pregações, nós já ouvimos mensagens de despertamento sobre o fogo estranho. E nós sabemos que havia uma preparação quando Moisés esteve diante do Senhor e o Senhor falou com eles, prepararam aquela tenda do encontro, aonde guardava a arca, onde tinha as tábuas da aliança, e todos conhecem. Eu quero também ler aqui em Êxodo, capítulo 40, versículo 30, 34 e 35, para que você possa ter uma noção. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor chegou o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amados e queridos irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, o Velho Testamento, e nós sabemos que quando Deus se revelou para Moisés, foi naquele monte, se revelou. Moisés recebeu as tábuas, né, com os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Estava diante do Senhor, onde ele passou 40 dias e 40 noites. E nós nos perguntamos, como assim? Como é que quando o tabernáculo, a tenda do encontro, estava tudo pronto, tudo da forma como Deus tinha dito, que cores seriam as cortinas, aonde seria o altar, aonde seria todas as coisas. E o Senhor ordenou a Moisés, e Moisés, junto com todo Israel, preparado, com os artesãos preparados, fez segundo o que Deus mandou. E quando estava tudo pronto, aqui no versículo 33 diz: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Você vê que no capítulo 40, desde o primeiro capítulo, nós vemos Moisés montando tudo aquilo que estava preparado, conforme a ordenança do Senhor. Mas para que você perceba que mesmo Moisés estando preparado, Moisés estando diante do Senhor, Moisés estava diante de Deus, estava na sua presença, mas quando foi montado a tenda por completo, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre lá. Mas essa não é a mesma nuvem que cobria Moisés, que cobria o monte, que o povo estava ao redor do monte Sinai, e só Moisés pode se aproximar, mas aqui, nesse momento, já não pode se aproximar. Ele não podia entrar. E nós conhecemos que Arão tinha os seus filhos, que foi separado, a família de Moisés foi separada para estar diante do Senhor, servindo, ser os levíticos, ser ali, amado, querido irmão, os sacerdotes separados, preparados por Deus, e foi dado toda a ordenança, como funcionaria. E quando foi preparado tudo, o holocausto, veio o fogo de Deus e ficou aceso ali. Você conhece a história? Então, quando Nadab e Abiú foi para aquele, eles trabalhavam de plantões, tinham plantões, o fogo não podia se acabar, tinha que estar com o incensário, entrar, e eles preparavam aquele holocausto, preparava o altar do holocausto, e quando vinha o fogo, isso aqui que me chamou a atenção. Irmãos, quando o sacerdote preparava o sacrifício para Deus e buscava a presença de Deus, eles ficavam ali, preparavam, colocavam o sacrifício ali. E vinha o fogo. Quando vinha o fogo, em vez de destruir, queimar o sacerdote ali, aquela pessoa que estivesse fazendo sacrifício, vinha no sacrifício.
Você entendeu? Então preste bem atenção, numas palavras bem simples para que você entenda. É o seguinte: tudo isso foi pronúncio do que nós temos hoje. Quando Jesus veio para a terra, foi crucificado em nosso lugar, nós sabemos que ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E todas as vezes, por exemplo, que nós vamos, se nós formos até Jesus, até o Senhor Deus Pai, nós temos que levar o sangue de Jesus sobre nós. Por quê? Porque quando Deus vier com a sua santidade e fulminar o pecado, ele vai saber que o sangue de Jesus, vai ver que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. E ali é sinal de misericórdia. Era isso que faziam quando iam sacrificar. Era um sinal de amor. O amor tão grande de Deus desviava o furor do pecado e ia para o Cordeiro. Então, nós não podemos nos aproximar de Deus sem levar o sangue de Jesus. Você vê, amado irmão, que lá em João, capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 27, 24, 25, 27, está dizendo ali, amado irmão, que ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Mas é por isso, quando Deus nos leva até Jesus, Ele está nos levando até o Cordeiro, para que nós possamos ouvir o Cordeiro, lavar as nossas vestes com o sangue de Jesus, para que a ira de Deus, para que o pecado não seja cobrado diretamente de nós. A ver que o preço foi pago. E então, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, envia nós até Jesus, para quê? Para que nós possamos entrar na obediência, para que nós possamos fazer tudo aquilo que Jesus nos falou que temos que fazer. Porque se você for se apresentar diretamente ao Pai Todo-Poderoso, seremos fulminados, seremos destruídos. É por isso que tinha os holocaustos. Quando o fogo vinha e queimava o holocausto, o sacerdote, aquele que fazia ali, montava tudo, preparava, recebia. Ali ele estava no ponto, sabe, irmão, se o sacrifício fosse indigno, o fogo vinha e destruía o sacerdote. E o Senhor, pela sua misericórdia, ele fez o quê? Queimava o holocausto, o sacrifício. E é por causa da santidade de Deus, do poder, da grandeza de Deus. Irmãos, tudo que você vê hoje, essas pessoas arrogantes, essas pessoas pecando, pessoas se prostituindo, maltratando os pais, suas famílias, matando pai, mãe, destruindo tudo, essas pessoas são igual formiga, são igual um inseto assim no meio de uma fornalha de fogo. Não é nada para Deus. Mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele enviou Jesus. E quando nós vamos até Jesus, Jesus conta a história, apresenta: olha, eu me sacrifiquei por você, receba este sacrifício, receba. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, vem a proteção e a misericórdia de Deus através do Filho Jesus Cristo. Então, Jesus é o holocausto. Quando quando Deus Todo-Poderoso vier derramar sua ira sobre a humanidade que rejeitou Jesus, preste bem atenção, rejeitou o holocausto, aonde Deus agiria de misericórdia. Em vez de destruir você diretamente, em vez de fazer isso, ele olha para o sangue do seu filho derramado lá naquela cruz. Então, amado irmão, quando Nadab e Abiú
sabiam que o fogo não poderia trazer fogo de fora, que aquele fogo que estava lá dentro era fogo que tinha vindo diretamente do céu. Era fogo que tinha saído da presença de Deus. A ordenança era essa: vocês não podem levar fogo de fora, tem que ter lá de dentro. Tinha que ter lá de dentro. Aí eles trouxeram, foi dado esse nome para Moisés, fogo estranho, desobediência. Quando veio, o fogo saiu de diante do Senhor. E olha só o que Moisés disse. Moisés disse para Arão. Moisés, ele disse aqui, amado irmão. Disse Moisés no versículo 3 do Levítico, capítulo 10. Moisés, isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Talvez Arão estava espraguejando, ou estava reclamando, ou chorando, clamando. De repente, veio a resposta de Deus e disse a Moisés: Arão, olha o que o Senhor está dizendo. O que Deus estava dizendo é que ele estava mostrando a santidade dele. Ele estava mostrando que com ele as coisas é tratado sério. Com ele, porque ele não pode. Não tem aquele dizer que as pessoas falam, tem um jeitinho brasileiro. Não, vê se tem um jeitinho aqui. Irmãos, tem muitas pessoas que tratam Deus como se fosse, como pudesse fazer uma barganha. Não pode. Se o Senhor me abençoar, eu vou estar ali cuidando dos pobres. Se o Senhor fizer isso, é igual aqueles que são chamados. Não dá para trazer fogo de fora. Você aceita de acordo como ele disse, como ele determina. E é muito profundo esta revelação. Quando o Senhor falou dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Entendeu? Se você chegar diante de Deus sem estar da forma correta, ele vai fulminar, ele elimina, ele mata e ele mostra para todo mundo como é a santidade dele. Através daquela situação que aconteceu. Foi o que ele mostrou para Arão, para toda Israel. Que com ele as coisas tinham que ser certas, as coisas tinham que ser certas, principalmente com aqueles que recebem o chamado. Principalmente, que é isso que eu quero dizer para você. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, preste bem atenção. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim. Capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Lá em Levítico, capítulo 1, no início fala que todo aquele que se aproximasse de Deus, que se chegasse até Deus, que não chegasse com as suas mãos vazias, tinham que chegar com o sangue do cordeiro. E ele ainda dizia, olha, que jeito era o cordeiro que ele queria. E olha, não quero defeituoso, eu não quero. E Deus é assim, se você se chegar a mim, quer se chegar a mim, então se achegue. Mas não venha sem estar coberto com o sangue do Senhor Jesus. Mas para que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, para que o sangue de Jesus, você tem que fazer o quê? Obedecer a tudo aquilo que Jesus falou que tem que ser feito. Jesus falou que tem que ser feito. Para que você possa se aproximar de Deus, para que você possa achar graça, para que Deus possa achar graça, né? Para que Deus possa se alegrar, você tem que se aproximar de Deus e tem que ser lavado, purificado com o sangue de Jesus. E você só é recebido
por Jesus se você obedecer a palavra que ele deixou, a ordenança que ele deixou. Não é Jesus que é o privilegiado por receber você como servo, não. É nós que somos. Nós que somos, queremos. Jesus falou lá em João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, capítulo 15, falou que ele é a árvore e nós somos os ramos. Mas se o ramo não estiver limpo, não der fruto, é cortado, jogado fora. Mas se aquele que tem fruto, que dê mais frutos ainda, ele é limpo. Irmãos, é muito, muito assustador o que eu tenho a dizer para você sobre esta visão que eu tive. Na manhã, hoje é 19, há uns 3 dias eu acordei. E quando eu acordo pela manhã, quando eu abro os meus olhos, o primeiro pensamento que venho é orar no grupo de oração com os irmãos, a nossa campanha de jejum e oração. É orar e estar ali orando. Amado irmão, e quando eu fui abrir os meus olhos, eu tive uma visão como se fosse um relâmpago, sabe? Aquele que vem bem rápido. Eu tive uma visão aonde eu via uma terra toda arada, uma terra para, sabe quando você vai fazer aqueles fazendeiros, aqueles agricultores, aquela terra grande para fazer aquele grande plantio, eles preparam a terra. Você sabe, a terra arada, toda limpa, a terra não tinha uma folha, mas eu vi um campo que estava todo limpo, já pronto para plantar. E eu vi um outro campo que estava limpo, mas eu vi, teve uma cena onde eu vi milhares de pessoas sem vida. Tanto homens grandes, pequenos, adolescentes, eu vi todos caídos, sem vida naquele campo. Parecia aquele campo de concentração, quando chega assim, Deus livre uma bomba, alguma coisa assim. Você já viu? Imagine. E todas aquelas pessoas estavam sem vida, pessoas mortas em cima de uma terra arada. E quando eu vi isso tão rápido, o Senhor disse: a terra está pronta. A terra está pronta para o plantio. Mas aquelas pessoas que estavam lá, quando eu vi que elas estavam mortas, o Senhor disse: essa colheita foi estragada. Você entendeu o que eu estou dizendo? Deus estava mostrando pessoas que eram deles, pessoas que então pertenciam a eles, mas que se deixaram se contaminar com as coisas deste mundo. Deus estava mostrando que aquelas pessoas ele rejeitou. Missionário, isso é muito forte, é. É por isso eu fiquei preocupada em falar isso para você. Eu não sabia o que significava. Aí o Espírito Santo começou a me dar sabedoria, me dar discernimento e falar que tem muitos crentes, muitas pessoas que se dizem ou se acham que estão servindo a Deus, mas estão estragados. Eles não estão cobertos com o sangue de Jesus. O Senhor não matou aqui, não foi um filho qualquer, foi o filho do sacerdote. Eram levitas, estavam lá, irmãos, mas estragou. A desobediência veio, o descaso veio e o desprezo sobre Deus. Quantos crentes estão desprezando Deus? Quantas pessoas estão desprezando o chamado que Deus tem na sua vida? Estão levando de qualquer jeito? Quantas pessoas têm entrado, amados e querido irmão, têm entrado? Quantas pessoas têm entrado na religião ou assim, eu estou aqui misturado com o povo de Deus, eu sou crente, eu sou servo de Deus, e na hora eles são preparados ali para dar fruto, e quando de repente acabam se contaminando ou não levando as coisas de Deus a sério,
Eu quero lhe dizer que o que eu vi, essa colheita que estava estragada, o Senhor me mostrou que em 2021, isso vai acontecer em 2021. Aqueles que não estiverem cobertos com o sangue de Jesus serão fulminados. Deus não vai estar perdendo tempo. O Espírito Santo não contende diretamente, como você vê que lá em Isaías capítulo 63, verso 10, conta que eles entristeceram tanto o Espírito Santo, a desobediência, desonraram tanto ele, que o que foi que ele fez se tornou inimigo deles. Deus manda avisar para os crentes: se corrija, volte para a minha casa, tome banho novamente com o sangue de Jesus, batiza, se congrega, participe da Santa Ceia, cumpre o rito, obedece os seus pastores, obedeça o Senhor Jesus, porque você pode entrar no meio dessa colheita estragada. Uma cena terrível. Eu via homens, mulheres, crianças, e a terra era assim, era como se fosse uma colheita, foram tirados e estava ali, em cima da terra. E o Senhor disse: esta colheita foi estragada. É o que aconteceu com os filhos de Arão, quando o fogo do Senhor entrou e fulminou, derreteu. Sabe, como se fosse aquelas lavas de vulcão, entrasse pelas suas narinas e derreteu eles por dentro, matou eles. Deus está dizendo que chega, já chega, que o Espírito dele não vai estar contendendo com o homem constantemente. A eternidade, ou você volta para os caminhos do Senhor, ou trata as coisas de Deus mais sério, amado irmão, ou então você vai entrar na colheita estragada. Na colheita estragada tem morte, tem desprezo de Deus. Foi isso, olha, Deus simplesmente fez o quê? Ele não matou, não foi, eles não estavam desviados, eles estavam desviados? Não. Eram pessoas que tinham preparado, estudado, estavam preparados ali, estavam trabalhando já para o Senhor. Mas tratou Deus com descaso, não obedeceu a sua ordenança. Essa visão é tremenda, profunda. Deus está dizendo: não entre na colheita estragada. Porque, irmão, o mundo está de cabeça para baixo, muita violência, muita prostituição. Os crentes aí, você vê tanto escândalo, tanta coisa. Você vê algum destaque, em tal lugar está acontecendo algum movimento que está tendo cura. Você ouviu falar disso? Tem uma cidade que tem uma igreja avivada que está, todos os doentes que entram lá saem curados. Você já ouviu? As pessoas estavam aprisionadas, foram libertas, os demônios que você está ouvindo, não. Mas você vê aí pastores colocando aí os vídeos no YouTube, em todos os lugares aí, pastores que estavam traindo as suas esposas, pastoras que mataram o marido, é acusada. Você está vendo tanto escândalo. O Senhor disse que no ano de 2021 é um ano onde Ele vai arar a terra e vai tirar a colheita estragada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado, receba essa palavra como um grande alerta. Deus trata como ele fez aqui, como Moisés falou aqui, como Moisés falou com Arão. Ele disse para Arão, disse Moisés: isto é o que o Senhor falou. Quem disse? O Senhor, dizendo: sereis santificado naqueles que se chegarem a mim. Como você acha que é essa santificação? Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai se revelar ao mundo através de você. E se você não estiver na obediência, se você não estiver com o sangue do Cordeiro sobre você, o que vai ser de você?
Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Deus está falando é com o seu povo. Deus está falando é com você, irmã. Como você busca Deus, você ora ao Senhor, mas não é capaz de perdoar o seu vizinho, não é capaz de perdoar o seu marido, perdoar seus filhos, não é capaz de perdoar. Deus está dizendo que olha, serei santificado naqueles que se chegarem a mim. E aí, o que foi que o Senhor mostrou? A santidade. Você vai ver o quantos Deus vai tirar do meio a colheita estragada. As plantações, eu vi, amado, muitos, eu não entendi. Já pensou você acordar, você abrir um olho, de repente você tem uma visão onde tem uma terra toda arada e tem um monte de gente mortas, um monte de gente em cima, deitado assim, sabe? Aquela cena terrível. Então, o que você pensa? Você fica sem saber o que significa isso. Qual é o significado disso? Deus está dizendo, preste bem atenção, que Deus está dizendo: serei santificado naqueles, e quem? Em mim, você, aqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E o que nós aprendemos? Em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 4, em diante diz: à medida que se aproximam dele, à medida que nós nos aproximamos de Deus, a pedra viva rejeitada pelos homens, falando de Jesus, mas escolhida por Deus e preciosa, quem é? O holocausto. O holocausto, o cordeiro. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva, viu? Eu e você somos cordeiro de Cristo. E Deus mostrará a sua santidade através da nossa conduta, da nossa vida. A pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo? Que Deus está dizendo que se aqueles que estão de pé diante dele não encontrar santidade, o Senhor não encontrar santidade em você, ele vai fulminar, ele vai tirar fora, passará para a colheita estragada, as plantações estragadas. Então, amado irmão, nós precisamos do sangue do Cordeiro. Como nós recebemos o sangue de Jesus? Como nós fazemos obedecendo a palavra dele? Como Deus falou para que nós fizéssemos obedecer? Foi por isso. Quando vier o fogo de Deus, por sua misericórdia, em vez de nos derreter, ele vai cair sobre o quê? Sobre o holocausto, sobre o seu cordeiro. E o cordeiro só vai nos proteger, a servir para nós, se nós estiver obedecendo. É por isso que Deus, quando Deus escolhe, ele envia até Jesus para quê? Para que o sangue dele venha sobre você, através do sangue, aí você faz o quê? Pode entrar no lugar santíssimo. Quando os sacerdotes faziam isso, quando vinha o holocausto, quando eles iam apresentar o sacrifício, vinha o fogo, e o fogo era para ir para diante dele, para eles, matar eles. Mas Deus, pela sua misericórdia, recaía aquele fogo naquele sacrifício. Mas quando ele aceitava o sacrifício, porque o sacerdote era digno de receber, mas tem muitas pessoas que não são dignas de receber a proteção do sangue do sacrifício, porque são pessoas que estão andando em lugares contaminados, com pensamento e sentimento, e você sabe que adorar a Deus de qualquer jeito, você sabe também que é pecado. Você servir a Deus, tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão indo para a igreja, vai para o culto, eles não conseguem esboçar uma reação, eles não conseguem. Mas se colocasse uma cena de novela, colocasse uma cena de um filme, chora e vem as lágrimas, mas para chorar diante de Deus não consegue.
então isso também se torna pecado. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos banhar, lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. E nós só conseguimos isso indo para a sua palavra, obedecendo a sua palavra, como está escrito. Não é para mudar, porque tem pastores aí, pastores que estão com a mente cauterizada, que eles querem fazer uma reforma na Bíblia. Estão te dizendo o quê? Chamando Deus para ser reformado. Ó Deus, ó poderoso Deus de Abraão, vamos fazer uma reforma no seu pensamento, para que nós possamos aceitar, olha só, para que a igreja possa aceitar a conviver, aquilo que a Bíblia condena. Não, vamos fazer uma reforma aqui da Bíblia, que não é bem assim. Vamos aceitar o pecado. Não, olha a reforma. Você, o reformista da Bíblia, te prepara que Deus vai passar a foice na colheita estragada. A foice de Deus está descendo sobre a colheita estragada, porque estão impedindo, estão o quê? É aquilo que Jesus falou, você nem entra e fica na porta impedindo que os outros entrem. Irmãos, a colheita está estragada, está próximo, está perto de descer a foice da ira de Deus. A ira de Deus está vindo sobre a colheita estragada. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe esse vídeo para que muitos possam receber esta visão, receber este alerta grande. Peça a Deus em nome de Jesus para vir até você pedir, Senhor, me ajuda. Irmão, é na palavra de Deus. Deus falou para Josué, olha, pegue a palavra, medita no livro desta lei, dia e noite, para que você cauterize a sua mente, lembre do que você tem que fazer e depois disso, você vai ser próspero em tudo. Mas medita na palavra, tem que fazer. Deus não vai fazer reforma no pensamento dele. Deus vai fazer uma colheita, vai fazer uma colheita, retirando, limpando a terra, arando a terra para colocar sementes, colocar plantios de sementes boas, porque está aí já, irmão, a plantação para ser colhida, mas a colheita está estragada. Foi isso que o Senhor me deu. Quando eu vi aquela terra toda arada, ao redor tudo limpo, e de repente eu olhei, no meu lado direito tinha uma terra que ia longe, e eu via toda aquela terra preparada para plantar. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, tinha milhares de pessoas. Eu não via o seu rosto, eu não via porque eu estava um pouco distante, eu só vi várias pessoas. Eu vi assim o vento dando, e tinha algumas pessoas que eu sabia que era mulher, que tinha o vento levantando assim os seus vestidos, e eu via muitos, via adolescente, via jovem, eu via muito, e era longe, era muito grande esse campo. E o Senhor disse que aquela colheita estava estragada, e por isso estava tirando dali, arrancou, estava ali no meio ali, para ser plantada outra semente boa. Isso é muito sério, isso é muito pesado. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, transfira em nome de Jesus para as pessoas. Preste atenção como você está. Porque o Senhor diz, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Através de quê? Da sua vida. Se você não está pronto para ser colhido e ser levado para o lugar santo, então você vai ser estragado e vai chegar e ficar em cima da terra. Você vê que quando Deus, as pessoas, quando era tão ruim como Jezabel, que fazia o povo de Deus pecar, vê que foi os cães que comeram, ela nem foi enterrada. Foi derrubada de cima de uma altura e vê os cães comeram ela, nem foram enterrados. Você vê que o castigo de Deus, naquela época ali, que Deus mostrava que ele era tão
tão, assim, uma pessoa tão... As pessoas que desonravam Deus, né, que fazia tanta maldade, eles nem eram enterrados. Você sabe disso. Nós pedimos em nome de Jesus, irmãos. Eu peço em nome de Jesus que você busque a Deus, busque ao Senhor, se prepare, porque Deus está próximo de vir buscar o seu povo. E não entre, e não queira, Deus, que você esteja lá no meio dessa colheita estragada. Não olhe só para você, para o seu umbigo. Não olhe, mas olhe para a palavra de Deus e faça o que está dizendo ali. Não é o que você quer que faça. Entendeu? E não entre nessa. Deus só quer Deus só quer meu coração. Deus quer que eu seja feliz. Eu já falei para vocês em outras vezes que Satanás traz esse sentimento. Você se apaixona por uma pessoa que é até fora da igreja, uma pessoa que quer te levar para o mundo, e você fica ali, aí vem um pensamento que o diabo coloca na sua cabeça, dizendo, não, Deus quer que eu seja feliz. É esse mesmo pensamento que coloca na cabeça dos homens que são casados, que têm compromisso, das mulheres. Deus quer que eu seja feliz. Vai nessa. Você vai entrar no meio da colheita estragada. E você sabe que no inferno, as pessoas que mais são atormentadas eram aquelas que deixaram Jesus. Não eram nem tanto aquelas que estavam ali, amado irmão. Estavam ali e morreram sem Jesus, não. Mas aquelas que se entendia que elas serviam a Deus e na hora elas estavam muito enganadas, que elas foram colhidas como uma colheita estragada e não foram para os braços do Pai. Que Deus nos abençoe, perdoe as nossas falhas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, que a tua nuvem poderosa venha, Senhor, nos purificar, que o sangue do teu Filho venha nos limpar. Jesus, perdoa as nossas falhas, aonde estamos errando. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, guia nossos passos na vereda da justiça. Derrama a tua misericórdia sobre nós. Derrama a tua graça, a tua unção, venha cobrir-nos, em nome de Jesus. Perdoe as nossas falhas, olha para este homem, para esta mulher, que tem estado indignamente diante de ti, ainda que dentro da tua casa, ainda, Senhor, ou de forma que acha que está fazendo as coisas corretas e na hora está fazendo tudo errado. Perdoe as nossas falhas, nos ajude. Não podemos, Senhor, chegar neste lugar sozinhos. Nós precisamos do teu sangue. Perdoe os nossos pecados. Nos direcione até o Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Não permita, Pai, que nós entramos no meio dessa colheita estragada. Perdoe as nossas falhas, nos ajude, nos proteja, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua unção venham sobre nós. Nos ensine o caminho, Senhor. Lave as nossas vestes, Pai. Em nome de Jesus. Perdoe as nossas falhas, que a tua ira não venha sobre a minha vida, a vida dos teus filhos, nos oriente, nos dá sabedoria. Perdoe, Senhor, nossas fraquezas, a forma que temos levado a tua obra. Indignamente, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a seguir. Somos falhos, somos pecadores, mas o teu amor é grandioso. A tua misericórdia é tremenda, né? Maço de fá, me ando remanaço deixi, me canto remanavia destinar, me canto desse me de remanaço de fima, canto remanavia achinar. Todo aquele que quiser ser devaste, vi, canto remanava, canto, como diamante, pedra preciosa, se prepare, perei de canto, remanavia achiná, porque a peneira nevasse, e dei de canto, remanava naço, me fabe canto, remanavia devá, derramarei do meu espírito, devá, me canto, remanava nasce. E ando remanavaná, porque misericórdia eu tenho tido da minha igreja,
Misericórdia eu tenho tido, mas muito não tenho buscado. Rei, se veste vicanto. Tem levado de qualquer maneira, me vá de levanaço. Me anda, remanávia. Eis que o anjo está com o machado para cortar as raízes de gace. Me canto, remanavaná. Eita, estivá, tenho dado chance para muitos, mas ainda tenho estado em desobediência. Não escuta. Desde Vamanasolevanávia, desde o levantar da manhã, de o levantar da manhã ao deitar à noite, tem pecado esperando perdão, misericórdia. Mas como ter misericórdia do filho desobediente? Como ter perdão dos pecados daqueles que não honram a palavra? Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu peço em nome de Jesus, Pai, que esteja conosco, em nome de Jesus. Amado irmão, temos que ter, em nome de Jesus, colocar nossa vida diante de Deus e olhar as coisas de Deus mais sérias. Porque enquanto eu estava orando aqui, eu tive uma visão aonde era dentro de uma igreja e eu estava como se fosse num púlpito, assim, porque é de onde eu estava vindo. E a igreja estava cheia de pessoas, o templo estava cheio. E eu vi uma grande nuvem. A nuvem, ela vinha e ia na direção das pessoas. E eu via muito grito, porque muitas pessoas não estavam preparadas para receber a nuvem da presença de Deus. E é essa revelação que Deus mostra para nós. Irmãos, o Senhor está vindo e isso não é nada mais do que o arrebatamento. E quando a nuvem do Senhor descer, a glória do Senhor descer, aqueles que não estão preparados, que forem indignos de receber, de ser desviado o furor de Deus, como Deus ele não se une ao pecado. Ele é santo, é grande, glorioso. E se existe pecado em nós, se existe ofensa a Deus, o pecado é uma ofensa ao Senhor. E quando ofendemos a Deus e não vamos buscar ajuda para sair essa ofensa, para que Deus tenha misericórdia de nós, e aí a nuvem desce e vai, irmão. O pecador, ele morre. Ele morre. É assim como o filho de Arão, os 2 filhos de Arão, desobedeceu. E naquele momento que o fogo vinha, se for para queimar o sacrifício, como ele vai ter misericórdia daquele que não obedece a ele? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que esta palavra seja uma palavra para edificação, uma palavra de vida e esperança em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Compartilhe, irmão, curta o canal, me ajude a compartilhar o que Deus tem trago para nós em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.